Na correria do dia a dia, a gente quase não percebe, mas a inteligência artificial já está presente em cada decisão, indicando o melhor caminho, recomendando a próxima música, ajudando a salvar vidas. E agora encontra seu maior palco no Brasil. 10.000 pessoas, mais de 80 empresas e uma comunidade que decidiu acelerar o presente. Nos dias 30 e 31 de outubro, São Paulo recebe o AI Brasil Experience. 9 palcos, mais de 200 conteúdos, mais de 100 startups mostrando resultados que já acontecem hoje. Aqui, a IA não fica só na teoria. É aplicada em workshops, laboratórios e experiências ao vivo. Conteúdo que gera eficiência, acelera decisões e abre novas oportunidades. É um espaço para diferentes perfis se encontrarem para aprender, compartilhar e aplicar inteligência artificial de forma prática. AI Brasil Experience 2025. Você entra para assistir. Sai pronto para transformar. Uma coisa que é uma coisa que eu tenho muito orgulho, sabe? Mas assim, meu nome é Paula Souto Tempelares. Vocês estão com tempo para falar da minha vida? É que eu faço um monte de coisa, tá, gente? Mas vou resumir. Tá? Mas uma coisa que eu me orgulho muito é que, assim, eu palestrei no segundo evento da AI Brasil lá atrás. E eu tenho orgulho de dizer que eu fui a primeira mulher a ser parte do que naquela época era o conselho da AI Brasil. O Pedro ia apresentar a AI Brasil para todo mundo, os empresários, o pessoal, mas só tem homem. Não tem homem. Era eu. Então, assim, me orgulho muito disso. E hoje, além das outras coisas que eu faço profissionalmente, eu também tenho uma comunidade, que é com apoio, obviamente, da AI Brasil, que é a WAI, que é uma comunidade de mulheres na IA. Que a gente tenta trazer mais mulheres para esse mundo, que como vocês estão vendo aqui, a maioria ainda é um mundo muito masculino. Então, assim, eu estou nessa missão. A gente sabe que é pouco a pouco, a gente sabe que isso não é fácil, mas eu estou nessa de tentar trazer. Então já fica até o convite para vocês, conhecendo alguma mulher que possa ter interesse, que possa querer fazer parte. A gente recebe gente que não sabe nada, só quer aprender, a gente tem gente de Google lá dentro, de Oracle. Então, assim, a gente tem de todos os tipos e a gente se ajuda, é uma comunidade onde a gente consegue se ajudar e sempre estar lá. Vamos pegar, sabe, já viram aquele livro, uma sobe e puxa a outra? É isso aí. Eu acho que a ideia é essa, tá? E assim, sempre queria agradecer também sempre o apoio da AI Brasil, que foi fundamental desde o começo. E eu conheci muita gente boa, Pedro, a Tati, gente. A Tati é uma pessoa que eu conhecia no Prime Movers. Hoje, quase minha BFF. Adoro. E assim, é um prazer. Hoje eu já participei, eu acho que eu já palestrei uns 4, a gente estava falando ali na frente, uns 4 eventos da AI Brasil. O que eu faço, quando eu explico um pouco, o pessoal fala, mas Paula, a gente vê o brilho no seu olho quando você fala o que você faz. E é verdade, eu faço um monte de coisa, gente, porque eu tenho tesão. Meu tesão é isso, fazer um monte de coisa. Sabe? Circunstâncias difíceis na minha vida me fizeram começar a fazer um monte de coisa. É um negócio que eu adoro fazer, tá? Então, assim, para resumir, eu me formei em arquitetura, mas quando eu fazia arquitetura, eu sempre ficava com um negócio na minha cabeça que era, o que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso entregar para os meus clientes uma coisa que ninguém entrega? Eu sempre quis fazer uma diferente, E aí, nada. Aí, com isso, eu fui trabalhar, fui morar fora do Brasil, eu morei em 3 países, morei na Espanha, depois na Inglaterra, depois na Holanda, sempre com esse negócio na minha cabeça. E eu sempre trabalhava com projetos complexos, Então, eu não fazia casa, eu fazia o prédio inteiro. Eu fazia universidades, eu fazia escolas, eu fazia hospitais. Quando eu voltei para o Brasil, fui trabalhar com arquitetura hospitalar, até que um dia eu falei, gente, mas peraí. Ciência aplicada à arquitetura, eu falei, o que é isso? Que negócio muito doido, acho que é isso, achei. E aí eu fui estudar neurociência. E, gente, estudar neurociência é um negócio que todo mundo devia estudar. Isso devia ter no ensino básico. Porque você entender como que o nosso cérebro funciona, como que a gente toma a decisão e por que a gente faz o que a gente faz, é maravilhoso. E na época eu trabalhando com arquitetura, eu descobri que quando eu entendo como que o cérebro responde ao ambiente construído, eu consigo projetar ambientes que promovem os comportamentos. Então, gente, de verdade, dá para você diminuir tempo de recuperação de paciente em UTI. Dá para você criar espaços de concentração em escolas. Dá para você promover o comportamento que você quer. Então, é um negócio que é maravilhoso, é um negócio que todo mundo devia saber, porque você começa a entender por que você toma a decisão errada e por que você toma a decisão certa também. E aí você consegue entender como é que você consegue otimizar o seu cérebro para você ser um profissional melhor, para você ter mais tempo
assim para você, sem precisar adiar, como que você consegue fazer o seu dia a dia mais fácil? Como que você consegue potencializar? E uma coisa que eu sempre faço, porque aí depois nessa brincadeira toda, empresas no mundo de neurociência aplicada, a gente fazia teste de material publicitário, teste de produto, teste de inovação. Lá atrás, em 2013, eles estavam testando para a Meta, né, para o Facebook na época, como que as pessoas iriam interagir em realidade virtual, em robô na loja. Então a neurociência, ela te traz insights para você entender coisas que se eu perguntar para vocês conscientemente não sabem responder. A gente coloca um eletroencefalograma e um rastreamento ocular na pessoa, fala, vai lá, mexe com a IA, conversa com o ChatGPT. Eu não faço pergunta nenhuma. Quando a pessoa termina a experiência dela, eu sei tudo que eu preciso. E a gente consegue medir métricas fundamentais de comportamento humano, e com isso, e para que serve isso? Não é para manipular ninguém a comprar produto. É para você criar um produto que a pessoa quer comprar porque ela tem tesão por aquele produto. Por quê? Porque eu entendi a pessoa lá no nível inconsciente dela. Então ela vai comprar aquilo porque aquilo é maravilhoso. Só que nessa brincadeira, só para explicar a jornada, lá atrás eles estavam também já trabalhando com inteligência artificial. Hoje a gente é a primeira empresa do mundo que realmente tem uma inteligência artificial que consegue prever comportamento humano. Tá? Então a gente consegue analisar materiais de marketing, de venda, materiais comerciais. Se aquilo vai engajar emocionalmente, se a pessoa vai ver, se ela não vai ver, se aquilo vai ter algum tipo de memorização de marca ou não, enfim. Então, estou explicando tudo isso porque é um pouco da minha jornada. E aí me apaixonei por IA também, porque eu sou uma pessoa, gente, é assim, é lindo, é uma coisa linda. Sou uma pessoa empolgada. Mas sabe por que eu sou empolgada? Lembra que eu contei a história triste? O meu tio virou para mim e falou assim, Paula, seu pai se foi assim horrível, mas você tem a obrigação de ser feliz. E eu descobri que a minha felicidade estava em conhecer coisas novas, em conhecer pessoas novas, em estudar e em desbravar e achar aquele negócio que sempre ficou na minha cabeça, que é o que eu posso fazer diferente. E é por isso que hoje eu faço várias coisas, né? Então, cada palestra eu estava falando para eles, fiz 4, mas não repeti nenhuma. Eu já falei sobre saúde mental, já falei sobre neuromarketing, agora eu vou falar sobre posicionamento de marca e inteligência artificial, e a outra eu nem lembro, né? Porque a pessoa é assim, faz um monte de coisa que eu não lembro o que fiz. Mas enfim, só trazendo um pouco dessa história, me apaixonei por IA, comecei a trabalhar também numa frente num grupo de comunicação, e nesse grupo de comunicação eu sou responsável pela frente de inteligência artificial. E aí agora, para continuar a história, eu vou entrar já na palestra para continuar a história de porquê, de onde para vocês agora, né? Então, para trazer agora de novo um tema diferente, a pergunta é que fica assim, a sua marca tem voz nas inteligências artificiais? Todo mundo fala, como é que eu vou usar para melhorar o meu trabalho? Como que eu vou usar para sobrar mais tempo? Como que eu vou usar isso e aquilo? Eu vou criar um agente de IA, vou criar não sei o que com ela. Você já parou para pensar? Você está criando um monte de coisa para fortalecer o seu negócio, para se posicionar, para conseguir vender mais, que no final que todo mundo quer, para ganhar mais dinheiro. Você está fazendo tudo isso, legal, você tem um produto maravilhoso, mas se a pessoa pergunta sobre a sua marca no ChatGPT, ela sai? E não vale perguntar no seu, que está logado, não. Então, ó, fica o desafio. Quando eu terminar, porque senão vocês não vão prestar atenção no que eu estou falando, todo mundo vai sem logar na IA de preferência e pergunta. Faz a pergunta sobre o produto que você vende. Será que o ChatGPT vai responder? Vai falar de você? Então, o que eu vou trazer para vocês é um pouquinho isso, é um pouco do outro lado da IA. Como que a gente faz? Como que eu faço para aparecer nesse negócio? Tá? Vamos lá. DAX Omnimídia. Omnimídia. Né? Muita gente que sabe que não é Omnimídia. Não sabe o que é Omnimídia. E eu fiquei um belo dia, eu estava lá, estava na frente, estava mexendo mais com agente de inteligência artificial. E aí eu tomando essa frente, pensando, vamos criar lá vou eu de novo, né? Querer criar coisa diferente, fazer coisa nova. Mas enfim. Aí eu estava assistindo esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês e veio a provocação. Não vou mostrar o vídeo inteiro não, porque a gente não estou aqui para fazer propaganda, eu estou aqui para entregar o ouro para vocês. Então, mas só para vocês entenderem. Esse é um vídeo da DAX Omnimídia. Alguém aí sabe o que é Omnimídia? Omnimídia, uma palavra nova para uma necessidade antiga. Em outras palavras, Omnimídia tá em todo canto. Omnimídia é tudo junto. E na DAX é estrategicamente misturado. É on, off, perto, longe. Planejar e criar para tocar, ver e conversar. E depois mensurar e aprimorar. É fazer... Pronto, cortei. Tá? Porque a proposta aqui é outra. Aí eu fiquei assim, tá bom, Omnimídia, ele falou ali, né? Está em todo canto. Ué, está em todo canto? Quando ele estava falando, quando eles fizeram esse vídeo, está em todo canto era onde? Está na rádio, está na TV, está na revista, está na rede social. Mas eu fiquei pensando, tá onde o seu cliente te procura.
não é? Só que onde o seu cliente te procura hoje em dia? De vez em quando a gente ainda vai e procura no Google, mas onde que você procura? Onde que você busca suas respostas atualmente? Não é tanto mais em rede social, não é tanto mais em Google, né? Hoje a busca evoluiu de dar um Google para perguntar para a IA. Hoje as pessoas perguntam para a IA. Né? Então, e não é só Google ou Bing, agora é ChatGPT, é Gemini, é Perplexity, são todas essas inteligências artificiais. E a busca mudou de palavra-chave e link para respostas e recomendações e conversas entregues por inteligência artificial. E é um negócio que quando a gente fala disso, né, de vamos voltar a ser humano, acho que o Edson falou, e na hora eu fiquei pensando, mas olha que interessante, isso que eu vou falar é isso. Na maneira da gente perguntar, a gente não vai ficar aquele negócio robótico de Google, melhores empresas, não, a gente vai perguntar qual que é melhor CRM, de não sei o que lá, para isso, para isso. A IA nos ensinou que a maneira de perguntar agora é conversacional. Então isso é voltar a ser humano. A gente não tem que ficar pensando qual é a palavra-chave que eu vou ter que ranquear para as pessoas me acharem. Agora não, agora a gente vai conversar. Né? Então isso de alguma maneira acaba trazendo de volta essa humanidade. Então a sua marca, gente, ela precisa estar onde o seu cliente está perguntando. Não é estar mais em Google, não é. Claro, o Google ainda é importante. Agora tem o Google AI Mode, acho que todo mundo viu. O Google AI Mode traz muito, então se você está bem ranqueado no Google, obviamente o Google puxa a sardinha para o lado dele. Mas por que o Google criou isso? Porque ele estava ficando para trás. Porque ele percebeu que as pessoas não estavam mais procurando ali. Né? Então, e aí alguns 7% das buscas estão acontecendo hoje em dia no Google. Tá? O resto está acontecendo em rede social e nas inteligências artificiais. Né? Então o jogo mudou. Se antes era uma busca tradicional com foco em palavra-chave, em backlink, em ranking, não sei o que lá das quantas, que o objetivo era você clicar link para visitar site, agora é totalmente diferente. Né? As LLMs, elas sintetizam essa informação para a gente. A gente faz a pergunta, elas vão ler todos esses links e vão responder. Então, assim, pega a resposta sem necessidade de clique. Que é um negócio que agora muitas empresas e o pessoal está reclamando. Não está mais trazendo clique para o meu site. E agora? Só que não importa, gente. Não está trazendo clique para o seu site, mas está trazendo o cliente direto para você. A gente estava na palestra do Marcelo ontem, lá no EVMEC, e ele falou, nossa, chegaram não sei quantos clientes pelo ChatGPT. Maravilhoso, não precisa entrar nessa página. O ChatGPT já falou que o que você faz funciona, o que você faz é bom. Para que eu clique? É legal, a pessoa quer conhecer, ok, também vale, obviamente. A gente tem que pensar sempre nas duas coisas, mas não é mais necessário. Se você consegue posicionar a sua marca na inteligência artificial, você já está um passo à frente de muita gente. Agora é citação, confiança e resposta. Olha a gente voltando de novo para o fator humano. Quando a gente estava falando aqui as palavras, era confiança, era honestidade, era autoridade. E é isso que a gente tem que ter para ranquear uma inteligência artificial. Quer dizer que ela está garantida, não está. Tá? Agora, de verdade, o jogo mudou. O ranqueamento em SEO não garante a visibilidade em inteligência artificial. Tá? A moeda da IA não são links, são menções no treinamento da IA. E aqui a gente já sabe, esse estudo feito pela Refs, das 75 mil marcas analisadas, 26% delas tinham 0 menções. 0. A gente tem uma plataforma onde a gente monitora tudo isso. Todas as marcas, os concorrentes, tudo. E às vezes a gente coloca, é 0. Você não aparece, simples assim. Tá? E aí o que acontece? Quanto mais você tenta posicionar, às vezes em alguns casos para algumas IAs, cada IA tem uma metodologia diferente que você tem que usar para ranquear, mas você fica botando palavra-chave demais, diminui em 10% a visibilidade. É o que eles chamam de keyword stuffing. Você botar um monte de palavra-chave para você ranquear no Google, você estraga a sua visibilidade em algumas das IAs. Tá? Então, agora o importante é isso. Não adianta ficar buscando ranquear no Google, porque não é suficiente. Atribuir uma pontuação de confiança à sua marca com base nas informações que ela encontra na web. Tá? Então, são sinais de autoridade, são citações, são respostas diretas a perguntas, soluções ultra específicas e rede de reputação na web. E eu me empolguei e me expliquei no final das contas o que tinha aquele vídeo com isso. Não, tinha aquele vídeo, tinha a ver, que é isso? Ser omnimídia quer dizer, de onde que é o lugar agora principal que as pessoas buscam na inteligência artificial. Tá? Então, isso é extremamente importante. Então, agora tem esse desafio, que o pessoal está reclamando do Zero Click Search. Viram suas buscas online sem clicar em links. Tá? E 50% do tráfego de motores em busca pode desaparecer até 2028. É a previsão da Gartner. Tá? Então, gente, presta atenção. 50% dos motores de busca podem desaparecer. Então, assim, onde que a gente tem que estar?
A gente não pode ser invisível mais, tá? Então, assim, o que ele fala é que o meio invisível é a perda de visibilidade sobre a jornada do cliente, entre intenção e ação, né? Então, a nossa marca, ela pode estar perdendo um tráfego importantíssimo, tá? Porque não adianta você estar em outros lugares, se quando a pessoa vai perguntar, ela vai perguntar para a IA e seu nome não aparece lá, tá? E hoje existem ferramentas que elas, inclusive, monitoram seus concorrentes, te diz até de onde que a IA está tirando aquela informação, porque outra coisa que acontece, que ele está falando de visibilidade, que acontece? Vários modelos de IA foram treinados com dados que são antigos. E aí a IA alucinou falar um negócio, mas aí você vai lembrar que depois você publicou um blog lá em 2018 falando de um negócio que você não oferece mais. Mas a IA leu aquilo lá atrás. Então, outra questão importante de monitorar não é só para você ter a sua presença, mas é para você garantir que os modelos estão falando sobre você são verdade. Tá? Então, assim, isso é importantíssimo, cada vez mais crucial, se a gente quer ter uma marca saudável. Tá? A conversão de buscas por IA é 23 vezes maior do que a taxa de conversão de buscas no Google. Por quê? Porque quando a pessoa vai perguntar na IA, ela está querendo comprar, ela está querendo resolver aquele problema. Por isso que a pessoa vem lá, teve um caso, eu acho que eu não trouxe aqui, não sei se foi acho que foi do HubSpot, sei lá, perguntou para a IA qual que era, o HubSpot, então tá bom. Aí a pessoa ligou para o time de venda, por que você me escolheu naquela pergunta para você entender? Não, porque o ChatGPT falou. E é isso aí, as pessoas confiam. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a IA dá aquela resposta bonita, né? Ela dá aquele negócio completo, enfim. Você fica, não precisa conversar com ninguém mais. Né? Porque o ser humano, aí voltando na neurociência, a gente tem muito essa questão social, a gente precisa da prova social. Só a gente isso. Né? Porque ela junta essa informação e ela traz dados, que X pessoas compraram isso porque é muito bom. Você vai lá, você compra também. Né? Por quê? Porque a gente agora está sendo bombardeado com coisa, com informação em todo lado, a gente não tem mais muito tempo para ficar perguntando e ligando, mas o que você acha? Não, você vai lá e pergunta para o ChatGPT, ou para o Gemini, sei lá. Tá? Então, assim, a conversão é muito mais alta. Eu não estou falando de 23% a mais, eu estou falando de 23 vezes mais. Tá? Então, é absurdo, gente, é absurdo. Otimizar o posicionamento da sua marca para as IAs. Né? Então, o LLMO, ou né, Generative Engine Optimization, que é o GEO, então é você adaptar o seu conteúdo e presença online para você ser citado pelas IAs. E o que é importante é você ter clareza semântica, você ter informação estruturada, você ter contexto, você ter padrões conversacionais. E isso já tem resultado comprovado. Tá? Isso pode aumentar a visibilidade em até 40% das suas marcas, da sua marca na IA, se você faz isso. Tá? Mas o que é legal fazer? Isso aqui, essa abordagem híbrida. Tá? Lembrar, o SEO ainda é importante, principalmente agora que o Google está lançando. Tem o AI Overviews do Google, tem o AI Mode. Então, o Google ele também não é besta, né? Ele percebeu e ele foi atrás. A qualidade com dados originais. Tá? Otimizar com uma estrutura clara, usar uma linguagem conversacional. É o que a gente estava falando, a gente está voltando no humano. A gente conversa agora com uma IA. A gente não coloca só palavrinhas, igual a gente fazia no Google. A gente conversa, a gente pergunta e a gente explica tudo. Né? No Google a gente colocava só o quê? Sei lá, melhor CRM. Na IA a gente pergunta qual que é o melhor CRM para fazer isso, porque eu tenho isso, meu público é esse, blá blá, todo aquele negócio que a gente aprendeu de engenharia de prompt, sei lá o quê. Tá? Então, assim, agora a gente vai ter que dar esse passo atrás, a nossa presença digital tem que pensar que o nosso cliente vai fazer perguntas mais complexas. Não vai ser só qual é o melhor CRM, tá? Vai ser qual que é o melhor. Então você tem que fazer, você tem que otimizar, né? Não vou falar a frase inteira, para todo esse processo. Né? Então, se está desatualizado, vai aparecer lá. Né? E seu cliente vai lá procurando e aí já viu. Tá? Passo 2, expandir. Tem a sua marca mencionada em outros canais, sites de autoridade do seu segmento e artigos de notícias. Tá? O que acontece? A gente tem esses 3 passos. Primeiro é o quê? Você tem que otimizar seu site. Tá? O seu site agora ele tem que comunicar com o público de maneira diferente. Porque ele tem que responder a essa conversa que agora as pessoas estão fazendo para IA. Mas depois disso, o que é importante? Lembra que eu falei de autoridade e de relevância? Aí ela vai entender se a sua marca está mencionada em outros canais, em canais que são de confiança, em sites que têm uma certa autoridade, eu falo, opa, isso aqui é verdade, faz sentido, eu vou citar esse aqui se alguém perguntar. Tá? Estimular conversas e discussões em fóruns como Reddit, Quora, enfim. Esse negócio de estimular conversa é o quê? Porque as IAs entendem que se você está gerando conversas, se você está engajando, é porque você tem algo importante a oferecer. Tá? Obviamente, você tem que monitorar para que aquilo que esteja sendo falado não seja negativo. Né? Criar conteúdos comparativos fáceis das pessoas entenderem também é importante. E o passo 3 é dominar. Usar IA para escalar conteúdo. Isso eu estou falando por quê?
Porque lembra que a gente está falando que a pessoa vai perguntar de uma maneira bem específica? Qual que é o melhor CRM para XYZ, público XYZ? Então, gente, o ideal é o quê? É você criar vários conteúdos. Pensa no seu público, pense em quem é o seu cliente. E quais são as perguntas que o seu cliente pode fazer? E é isso, tá? Hoje, inclusive, já existem ferramentas para te ajudar a fazer isso. Quais são os prompts que a gente tem que monitorar? Porque essas ferramentas que eu falei que monitoram a sua marca, monitoram o concorrente, te dizem até de onde a IA está buscando, ela não monitora a sua marca. Você não vai colocar a sua marca lá, você vai botar os prompts. Então, é muito importante você entender quais são esses prompts. Quais são e quais perguntas você quer ser a resposta. Tá? Então, essa é uma etapa também muito importante. E aí você monitorar as menções, você acompanhar a sua visibilidade por conta daquilo que eu te falei, né? Que eu falei, porque às vezes alguém falou besteira de você em algum lugar, você tem uma review negativa, o IA busca lá e você vai sair na resposta com uma review negativa. Então, como essa ferramenta, ela inclusive traz para você de onde veio, você consegue ver o artigo completo de onde veio essa informação. Você consegue monitorar e pedir para excluir, você consegue descobrir que tem uma informação atualizada no lugar XYZ e agir para que isso pare de acontecer. Se você estiver sempre, quanto mais você for reconhecido por ter um produto X que entrega qualidade, enfim, alta qualidade em todos os canais, em todos os meios, mais a IA vai entender que realmente isso é legal, isso é importante. Mídia. Outra coisa que é interessante, essas ferramentas te dizem de onde a IA buscou. Então, por exemplo, você está no segmento financeiro, você vai olhar a sua e a dos concorrentes, você vai ver que a IA está buscando no site X, no portal Y. Opa, você tem que estar lá também. Tá? Então você consegue ter essa informação para saber onde que você tem que estar. Vai fazer um podcast com Caio, aí você tem que correr atrás. Né? Porque aí já não depende de você, não é só mais você otimizar o seu site. É você estar presente nos lugares onde a IA busca informação. E aí a questão dos backlinks contextualizados, né? Tem que ter qualidade e contexto, que na verdade são mais importantes do que quantidade. Né? Você tem que ter a quantidade por conta daquela questão das perguntas serem bem específicas, mas você tem que também manter a qualidade e contexto disso. Eu falo muito de demanda cognitiva. O que é demanda cognitiva? É a quantidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de processar informações ao mesmo tempo. Tá? Se eu falar para vocês memorizarem lá uma sequência de 20 números, vocês não vão conseguir. Porque o nosso cérebro não é capaz de fazer isso, a não ser que você use uma técnica de memorização. Tá? Então, se tem muita informação, se tem muita coisa chamando a informação do nosso cérebro, a gente tem uma sobrecarga cognitiva. Legal, como é que eu faço para reduzir isso? Organização. Tá? Quer otimizar o seu cérebro? Quer começar o seu dia melhor do que normalmente? Olha que coisa besta. Deixa a roupa que você vai usar no dia seguinte preparada na noite anterior. Porque de manhã a gente está saindo correndo, tem um monte de pessoas, aquela loucura. Se a roupa está lá, é uma coisa a menos que o seu cérebro tem que pensar. Tá? Então, esse negócio da informação, da quantidade de informação que o seu cérebro tem que processar e da organização é importante para o nosso cérebro, mas é também importante aqui. Quanto mais organizado esse conteúdo tiver no seu site, no lugar onde você tem a capacidade de organizar, mais fácil fica de achar. Tá? Então, todos os metadados otimizados, então, título, descrição, os cabeçalhos, tem que estar tudo organizadinho para IA achar isso mais fácil. Né? Tem que ter uma hierarquia de conteúdo, enfim. E também, obviamente, a velocidade, as páginas têm que ser rápidas com design responsivo. Tá? E também tem aquela questão, alguns sites eles são feitos bloqueando o robô da IA de entrar lá dentro em algumas partes. Então, isso daí você tem que garantir que não esteja deixar ele entrar. Deixa entrar, né, gente? Claro, tem coisas que não pode deixar entrar, mas assim, a vantagem é que dá para você bloquear umas coisas e liberar outras. Isso é uma coisa bem importante, senão a IA não vai ver você. Tornar um especialista confiável no seu segmento. Pilar 2 é a otimização técnica, você tem que facilitar a compreensão das informações pelas IAs. E pilar 3 é de relevância, mostre que a sua marca é atual e confiável. Só que olha como eu sou boazinha, gente, pode tirar foto, eu deixo. Sério, a gente gosta de receita de bolo, então vamos trazer aqui, olha lá. Falei para vocês que eu estava aqui para entregar o Então, pesquise palavras-chave semânticas, intenção do usuário. Aquilo que eu te falei, você tem que entender o que o seu cliente quer pesquisar para você estar na resposta. Né? Escreva de forma concisa e conversacional. Responda perguntas em 2, 3 frases antes de elaborar. Usar tom natural, simplificar os jargões, porque seu cliente não necessariamente conhece a parte técnica do que você entrega. Você tem que escrever do jeito que ele vai entender. E a IA também. Estruture seu conteúdo para extração por LLM, então usar toda essa questão dos títulos, fazer formato de pergunta, a gente lista, bullet point, resumo. Lembra, como que a gente facilita a informação para um humano?
Assim, a gente explica de desenho, a gente faz bullet points, a gente simplifica a frase. Olha, uma coisa vale aqui, tá? Adiciona esse esquema marcar para você estruturar os seus dados, garantir precisão, né, e credibilidade. Então, você tem que citar sempre fontes autorizadas, incluir estatísticas, tá? Que é um negócio que também é importante. E estimular, então, esse reconhecimento. Publicar em domínios frequentemente rastreados, tá? E, ó, a gente não dá muito valor, mas Wikipedia, gente. Tati, Wikipedia amanhã. É muito importante, tá? Não é qualquer um que pode entrar e escrever, não. Tem todo um negocinho. Mas, enfim, se der, é bom estar lá. Tá? Que aí busca bastante coisa lá. E testar o seu conteúdo e refinar continuamente. Então, hoje existem ferramentas que fazem isso, que monitoram, que conseguem entender bastante o que a IA está fazendo para buscar, para te achar ali. Tá? Mas até só 92% das... 92% das empresas não estão fazendo isso. Então, olha que oportunidade a gente tem agora. Tá? As empresas que perceberem que a busca pela IA já está acontecendo, e não é coisa do futuro, são as que vão sair na frente. Tá? Pensa. Só de vocês estarem ouvindo aqui, pensando nisso amanhã para a marca de vocês estão na frente de muita gente. Tá? Então é isso, porque nesse momento onde a IA, a pergunta não é mais, será que vão me encontrar? E sim, as IAs vão me considerar como a resposta certa? É isso que a gente tem que pensar, e é isso que a gente tem que construir para a nossa marca e monitorar sempre, cada dia, porque a gente sabe que isso muda toda hora, e por isso que é importante monitorar e estar sempre atrás e sempre querendo continuar sendo a posição no Google, a posição nas IAs que está lá no começo. Porque essas ferramentas que monitoram, inclusive, elas te dizem a posição que você está com relação aos seus concorrentes, a posição que você foi citado. Se a pessoa pergunta 10 empresas que fazem não sei o quê, essa ferramenta te fala, você está lá em terceiro lugar. Mas a gente quer ser o primeiro, não quer? É isso aí, gente. Então, o que a gente tem que pensar é isso. Como que a gente tem que fazer para a IA considerar a nossa marca como sendo a resposta certa? Obrigada. Uhul! Aquele telefone pode botar no vídeo? Pode botar, vamos botar, gente. Adoro, eu me empolgo, gente. Quando eu falo que eu adoro falar, que as pessoas falam que você é apaixonado do que você faz, é isso, eu gosto. Quer me mandar mensagem 2 horas da manhã no WhatsApp? Pode ser que eu não responda, que eu tô dormindo, mas eu vou responder, tá? Gente, a gente troca umas mensagens, às vezes não dou. Obrigada a você. Prazer. Obrigada, prazer sempre. Pode falar. Claro. Eu quero agradecer a generosidade em trazer um conteúdo tão rico para hoje, tá? De verdade. Minha primeira pergunta é sobre as ferramentas que você mencionou no passo 7 do processo. Tem alguns nomes de ferramentas que seriam interessantes? Tem alguns nomes. Tem uma que chama PIC AI, P-E-C AI. Tem comunidade, viu? Aê! Tá. Eu sou aquela que adora inovação, né? Então, desde que começou todo esse conhecimento sobre AI, as pessoas falarem sobre AI, eu me interessei e fico ali aprendendo no grupo da Paula, tentando entender e vendo como é que eu posso, de algum jeito, fazer mais, ou entender mais, ou, sei lá, participar de alguma coisa que possa ajudar a divulgar, né, sobre inteligência artificial no Brasil. Eu sou muito a favor mesmo. Eu vejo que tem muita gente falando contra, eu vou lá e sempre defendo, porque eu acho que tecnologia só vem para nos ajudar se a gente souber usar, né? E a Paula e as meninas são uma inspiração. Então, obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui. Vou ficar ali ouvindo, né, para aprender mais um pouquinho. Mas olha, eu gravei tudo e eu tava pensando. Shampoo, e agora tá vendo inteligência artificial. Faz um jabá, o que você tá fazendo? Conta um pouquinho da sua história aí. Um pouco da minha história? Assim? Até quando para ouvir? Ah. Um mês inteiro para contar. Não, que virou shampoo em, sei lá, 1986, olha só, quando eu criei a Fitoran. E dali eu passei por 15 planos econômicos. Então quando eu vejo assim, as pessoas falam em crise, que as coisas estão difíceis, ou crise política, ou crise econômica, eu falo, nossa gente, eu passei já por tanta coisa, que muita gente aqui deve ter passado, talvez alguns aqui, e hiperinflação, e confisco, e tantas coisas. 3 vezes mudaram o nome da moeda, 2 vezes já 3 zeros eu lá assistindo essa história toda. Então depois que você passa por tudo isso nesse país, a gente vê que pode ser. Então esses momentos de dificuldade são sempre passageiros. Daqui a pouco a gente vai ver o Brasil, ele é muito mais forte do que tudo isso. A gente sempre passa e o Brasil continua crescendo. Então, para vocês que são mais novos, que estão vendo isso agora, assim, a vida é assim, né? Um eletrocardiograma. A gente passa por momentos
bons e momentos difíceis, e quando a gente está num momento difícil, a gente sabe que vai passar. E quando o momento está muito bom, também, viu, a gente também tem que se preparar, guardar dinheiro, sabe? Porque em algum momento aquela história também passa. Então é assim, altos e baixos. E essa que é a grande, né, que é a grande diversão da vida. Não é mesmo? Eu faço parte do grupo 60 mais. Não é mesmo? Confirma aí, vai, que eu confio que foi engraçado, né? Um dia eu acordei, eu tinha 50 reais na carteira, 50 reais na conta da empresa, eu tinha 800 funcionários. Aí eu cheguei lá, né? O pessoal olhou pra mim e falou, e agora? Como é que vai fazer? Eu falei, não tenho a menor ideia. Apaga a luz, que a minha conta de luz da fábrica era mais de 50 reais. Eu falei, apaga a luz, que eu não tenho dinheiro nem pra pagar a conta de luz. Nós vamos encerrar às 4, porque enquanto dá para trabalhar com luz natural. Exatamente. Todo mundo apavorado. Eu falei, a sorte é que eu não tinha salário, né? Porque naquela época era tudo bem mais fácil as coisas. Então eu não tinha salário, eu tirava o dinheiro da empresa que eu precisava, não tinha salário. Eu falei, eu já sei, vou fazer um salário para mim. Aí a gente podia descongelar o salário, né? Tirar do lado do confisco do salário. Aí eu fui lá no banco, lembro que eu levei 2 seguranças armados, fui no banco, dinheiro, gente, era uma coisa assim, valia muito dinheiro. Aí eu fui com 2 caras no banco, saquei dinheiro e levei lá e eu pagava aluguel, água, luz, telefone, com o pseudo salário, porque a gente não tinha 50 reais para que pagar as contas. Olha, o Brasil já viu cada coisa, mas o certo é a gente pensar, saber que tudo dá certo. Tudo dá certo. Tudo dá certo. E que essa história da inteligência artificial veio para transformar. Outro dia eu estava preocupado, quem sabe, meu amigo que pode me ajudar, pus a chat, GPT, compara esse contato com esse, me fala quais são os riscos. 3 minutos eu tinha uma resposta, liguei e falei, ó, tá resolvido meu problema, os riscos são esses, quer mudar? Olha, eu sei que eu assinei o contrato da logística que eu precisava assinar em meia hora, por causa da inteligência artificial. Então, ela veio para me ajudar, eu adoro. Só que eu conheço pouco, né? Então agora eu vou ficar aqui para aprender mais com vocês. Obrigado pelo convite, estou muito feliz, já falei muito hoje. Aê!